Existe um tipo de pessoa que vive carregando uma dor que quase ninguém vê. Uma dor silenciosa, discreta, escondida em gestos cotidianos, em hesitações sutis, em olhares longos demais para o passado ou para o vazio. Essa dor não grita, ela sussurra, corroendo por dentro como uma erosão lenta que vai moldando o relevo da alma. Ela se manifesta especialmente quando chega o momento de deixar alguém ir, de encerrar um ciclo, de dizer basta. Essas pessoas sabem, no fundo do coração, que é necessário seguir em frente. Sabem que a relação já acabou, que o vínculo está desgastado, que o laço se tornou um fio frágil segurando um mundo que já desmoronou há tempos. Mas, mesmo assim, elas permanecem. Permanecem porque algo dentro delas simplesmente não permite partir. É como se uma âncora invisível as prendesse ao fundo do mar emocional, impedindo que flutuem para águas mais calmas. Para entender isso, precisamos mergulhar em uma psicologia complexa, multifacetada, que vai além de rótulos simplistas. O nome mais comum para começar essa conversa é dependência emocional, mas reduzir tudo a esse termo seria como mapear um labirinto inteiro com uma única linha reta, ignorando curvas, becos sem saída e profundezas ocultas que essas pessoas enfrentam todos os dias. A dependência emocional não nasce do nada. Ela é construída ao longo de anos, tecida fio a fio em experiências que moldam o cérebro e o coração. Às vezes, suas raízes afundam na infância, em ambientes onde amor e segurança nunca foram oferecidos de forma estável ou incondicional. Imagine uma criança crescendo em uma casa onde os pais oscilam entre afeto e ausência, onde promessas são quebradas com frequência, ou onde o abandono, real ou emocional, é uma ameaça constante. Nesses cenários, a criança aprende cedo que perder alguém é perigoso, que o abandono dói demais, que a solidão é um abismo a ser evitado a qualquer custo. Essa lição se internaliza como uma verdade absoluta. Melhor se agarrar ao que há, mesmo que pouco, do que arriscar o nada. E quando essas crianças crescem, o padrão se repete como um eco persistente. O cérebro, moldado por anos de adaptação, se acostuma a acreditar que qualquer vínculo, mesmo ruim, mesmo tóxico, mesmo desigual, é melhor do que vínculo nenhum. É uma estratégia de sobrevivência neurológica. O sistema límbico, responsável pelas emoções, prioriza a familiaridade sobre a saúde, porque o conhecido, por mais doloroso, oferece uma ilusão de controle. Por isso, elas se agarram. Se agarram com todas as forças, como se soltar fosse equivalente a despencar de um penhasco emocional sem rede de segurança. Pense em alguém que segura uma corda puída, sabendo que ela pode romper a qualquer momento, mas preferindo o risco à queda livre. Uma característica comum dessas pessoas é a dificuldade de reconhecer o próprio valor. Elas não acreditam que merecem algo melhor. Não acreditam que conseguiriam encontrar alguém que as trate com respeito genuíno, afeto autêntico ou reciprocidade equilibrada. Elas internalizam a ideia de que migalhas são o máximo que podem receber. Um elogio esporádico, uma mensagem tardia, um gesto de atenção que mal aquece o coração. Por isso, quando alguém entra na vida delas e preenche um espaço emocional, mesmo que superficialmente, elas se tornam incapazes de soltar esse espaço, mesmo quando ele começa a machucar, a ferir, a sangrar. É como se o medo de vazio as cegasse para o veneno que estão ingerindo diariamente. Para ilustrar, imagine uma mulher chamada Ana, que cresceu com uma mãe distante e um pai ausente. Aos 30 anos, ela está em uma relação onde o parceiro a ignora por dias, critica suas escolhas e raramente demonstra carinho. Ana sabe que isso não é saudável. Amigos e terapeutas já lhe disseram, mas toda vez que pensa em terminar, uma voz interna grita: "E se ninguém mais me quiser? E se eu ficar sozinha para sempre?" Essa voz
é o eco da infância, amplificado pela baixa autoestima que se instalou como uma âncora. É como se a mente dividisse a realidade em duas portas, a porta do fim e a porta da esperança. A porta do fim exige coragem, exige luto, exige enfrentar o vazio e o desconhecido. Já a porta da esperança alimenta a fantasia de que talvez um dia tudo volte a ser como antes. Ou melhor ainda, talvez a pessoa mude de repente, influenciada por um milagre invisível. Talvez essa relação se transforme milagrosamente em algo harmonioso. Talvez os erros se desfazam como névoa ao sol. As dores se curem sozinhas e aquilo que um dia foi bom volte a florescer com vigor renovado. Essa esperança, mesmo que irracional e baseada em fragmentos de memória seletiva, prende mais do que qualquer corrente física. Ela faz a pessoa ignorar sinais claros de que não existe mais nada ali. Chamadas não atendidas, promessas vazias, traições emocionais. Ela faz a pessoa justificar atitudes ruins com desculpas como ele está estressado no trabalho ou ela só precisa de tempo. Faz a pessoa tolerar silêncio prolongado, desprezo disfarçado de indiferença, negligência que corrói a alma. Faz a pessoa permanecer onde deveria ter saído há muito tempo, meses ou anos atrás. E pior, essa esperança cria uma ilusão perigosa, a de que insistir é prova de amor incondicional. Mas não é. Em muitos casos, insistir é apenas medo travestido de amor, uma máscara que esconde o terror da perda. A dependência emocional transforma a mente em um campo de batalha onde razão e emoção brigam dia e noite, sem trégua. A razão sabe o que precisa ser feito. Ela lista motivos, fatos, evidências irrefutáveis. Ela mostra tudo o que foi perdido ao longo do tempo, tudo o que nunca foi retribuído com igual intensidade, tudo o que dói e continua doendo. A razão é como um advogado implacável, apresentando provas. Veja as mensagens ignoradas, os aniversários esquecidos, as noites em claro chorando sozinha. Mas a emoção segue implorando para ficar, como uma criança teimosa. A emoção se apega a lembranças específicas, idealizadas, um elogio sincero dado no início da relação, um abraço apertado em um dia de chuva, um momento feliz que aconteceu meses ou anos atrás e que agora é elevado a pedestal. Esse único momento vira justificativa para ignorar uma sequência inteira de feridas, como se um oásis pudesse apagar um deserto inteiro. E quando alguém finalmente tenta cortar o laço, uma avalanche emocional acontece, avassaladora e imprevisível. A pessoa sente ansiedade paralisante, vazio existencial, medo irracional, tristeza profunda que beira o desespero. Às vezes, sente até sintomas físicos intensos. Aperto no peito como se o coração estivesse sendo esmagado, taquicardia que acelera o pulso a níveis alarmantes, náusea que revira o estômago, insônia que transforma noites em maratonas de pensamentos obsessivos. A dependência emocional é como uma abstinência de uma droga viciante. A pessoa não está apenas perdendo alguém, ela está perdendo uma fonte de regulação emocional que, mesmo sendo negativa e instável, era familiar e previsível. E o familiar sempre parece menos assustador do que o desconhecido, o incerto, o novo. Estudos em neurociência, como os baseados na teoria do apego de John Bowlby, explicam isso. O cérebro libera hormônios como o cortisol em níveis elevados durante separações, simulando uma resposta de estresse semelhante à de uma ameaça física. Outro fator que aprisiona essas pessoas é o senso de responsabilidade exagerado, quase patológico. Elas acreditam que vão ferir o outro irreparavelmente se forem embora.
Acreditam que precisam cuidar, salvar, consertar, aguentar tudo em nome de uma lealdade distorcida. Acreditam que abandonar é pecado, falha moral, egoísmo imperdoável. Muitas cresceram ouvindo frases como "quem ama fica, não importa o quê", ou "você tem que ser forte pelos outros", mesmo quando ficar significa se destruir lentamente, pedaço por pedaço. Essas pessoas se sabotam porque confundem amor com sacrifício infinito, ignorando que o verdadeiro amor inclui limites saudáveis. E então surge um ciclo assustador, vicioso e autoalimentado. Quanto mais elas se doam, menos recebem em troca. Quanto menos recebem, mais tentam se doar para conquistar o afeto. Quanto mais tentam, mais se esgotam física e emocionalmente. E quanto mais se esgotam, mais acreditam que não têm forças para recomeçar em outro lugar. Esse ciclo cria uma prisão psicológica onde a pessoa aceita cada vez menos. Migalhas viram banquetes na mente faminta, mas também acredita que merece cada vez menos, reforçando a baixa autoestima em um loop infinito. No fundo, permanecer onde já acabou é um ato de sobrevivência emocional primitiva. É a busca desesperada por um mínimo de estabilidade, por um mínimo de afeto, mesmo que ilusório. É medo puro e simples. Medo de não ser amada nunca mais. Medo de ser substituída por alguém melhor. Medo de que ninguém mais escolha essa pessoa novamente, como se ela fosse descartável. Medo de enfrentar o silêncio da própria companhia, de ouvir os próprios pensamentos sem distrações. Medo de olhar para dentro e perceber que existe um vazio que não foi criado pela relação atual, mas que ela tenta preencher desesperadamente com a relação, como um remendo em um buraco antigo. Cortar laços exige enfrentar esse vazio primordial. Exige olhar para a própria história com honestidade brutal. Exige reconhecer que a ferida existia antes da pessoa que hoje ocupa aquele espaço. Talvez desde a infância, talvez de relações passadas mal resolvidas. E essa revelação é dolorosa demais para muitos, como arrancar uma crosta que expõe carne viva. Por isso, permanecem. Porque partir obriga a assumir uma verdade incômoda. Eu preciso me reconstruir de dentro para fora. E reconstrução exige tempo, esforço diário, paciência infinita, vulnerabilidade